Bom, pessoal, olá a todos. Eu não queria ficar trazendo só vídeos de política aqui no canal, mas é que tem uns comentários que realmente são repetitivos e vão ficando cansativos, sabe? E até irritante. Toda vez que eu faço um vídeo criticando o Bolsonaro, as pessoas vêm chamar o Lula de ladrão. Ah, o Nine, o ladrão. Como é que uma pessoa inteligente como você, Ronaldo, vai votar em alguém que roubou o Brasil, não sei o quê? É os mesmos comentários, sabe? Como se eu fosse realmente uma pessoa tola que fosse votar num presidente ladrão, né, para presidir o Brasil. Então esse vídeo vai ser uma resposta definitiva, tá? Quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, não assiste. Só lembrando, pessoal, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre falsa equivalência, tá? Tá aí no canal. É só digitar o nome do canal, mais falsa equivalência. Porque é que nem eu falei, não é porque uma pessoa fez uma coisa errada que justifique a outra fazer, tá? Que eu acho esse argumento estúpido. Não é porque, por exemplo, no governo do PT teve o mensalão, que foi sim um escândalo de corrupção, e quer dizer que isso justifica o orçamento secreto. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E teve uma moça que comentou aqui, vocês perdoam que ultimamente eu tenho um pouco de falta de ar, é por causa da trombose, tá? Eu não consigo mais falar continuamente, eu tenho que falar e pausando. Teve uma moça que comentou aqui, ela falou assim, por que você não fala das coisas boas do PT, Ronaldo? Talvez seja uma coisa boa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal também, o nome do vídeo é Mas e o PT, hein? Onde eu trouxe dados de como foi o governo do PT. Foi a melhor período da economia do Brasil, desde a redemocratização, foi no governo do Lula. Foi quando o salário mínimo teve o maior poder de compra, para quem não sabe. Porque o salário mínimo tem dois valores, o valor real dele e o valor de compra. O maior foi do Lula. O Lula, que é o ladrão que todo mundo fala por aí, ele deixou o Brasil com uma reserva de 300 bilhões de dólares para o próximo presidente, no caso a Dilma. Mas tudo bem, o Bolsonaro já deu tudo pro Centrão, não se preocupe não. O Bolsonaro que é um cara honesto. Veja lá como é que está nossas reservas. Veja lá nos dados oficiais do governo. Já foi tudo pro Centrão. Mas tudo bem. Eu vou começar contando uma história para vocês entenderem como se tudo faz parte de uma grande conspiração. E olha que eu sou contra a teoria de conspiração. Vamos falar de crucifixo. Naquela época da Dilma, que estava aquela onda de PT, viralizou uma foto do Itamar Franco, o presidente Itamar Franco, na porta do Palácio Presidencial, onde ele governava o Brasil, e tinha um crucifixo bem grande lá, bonito, entalhado, um crucifixo italiano. E depois colocaram a foto da porta lá da presidência do Planalto, o mesmo lugar da época do Lula, e o crucifixo que estava lá na parede sumiu. Não tinha mais crucifixo. Então o que eles falaram? Olha, o Lula roubou o crucifixo, porque ele estava lá desde a época do Itamar Franco, agora quando é na época do Lula o crucifixo sumiu. Aí a Operação Lava Jato, através do Deltan Dallagnol, eles movimentaram recursos, investigação, até no exterior, para tentar provar que o Lula roubou aquele crucifixo. Aí, de tanto investigar, eles chegaram à conclusão que não. Sabe o que aconteceu? Foi um padre italiano lá da própria Itália que deu para o Lula quando o Lula foi visitar a Itália. Ele gostava do Lula, o Lula era o presidente da República, aí esse padre deu de presente para o Lula. Então, estava lá na porta do Palácio do Planalto. Ah, Ronaldo, mas espera lá. Se o padre deu o crucifixo para o Lula, por que nós temos uma foto do presidente Itamar Franco com o crucifixo do lado? Sabem por quê? Porque quando aquela foto do Itamar Franco foi tirada, o Itamar Franco não era mais o presidente, era o Lula. É porque o Itamar Franco foi fazer uma visita para o Lula, ele já não era mais presidente já há um bom tempo, e tiraram a foto. Mas não era da época do governo do Itamar Franco. Por isso que deu essa falsa narrativa. Vocês viram como deu essa impressão equivocada? Como se o Lula tivesse roubado o crucifixo? Aí quando teve aquela operação Vaza Jato, lá do Greenwald, uma das mensagens interceptadas, o Deltan Dallagnol, ele fala assim pro Sérgio Moro, o crucifixo era dele mesmo. Vocês estão entendendo? Gastaram dinheiro público, investigadores, até mandando gente para Itália investigar, averiguar tudo. O crucifixo era dele, ele ganhou. Mas criaram toda uma narrativa na cabeça das pessoas de que o Lula tinha roubado o crucifixo. Só para vocês verem como foi forte essa onda anti-PT que teve no Brasil. Até eu acreditava que ele tinha roubado o crucifixo. Mas aí quando eu fui estudar, eu percebi que não. Aquela foto do Itamar Franco foi só uma visita que o Itamar Franco fez para o Lula, na época que o Lula era o presidente. Então só aí vocês veem o esforço do Ministério Público Federal para pegar o Lula de qualquer jeito. Na época da Lava Jato, tinha no Ministério Público Federal até um escritório que tinha a colaboração da CIA e do FBI. Vocês sabiam disso? Foi feita reportagem. Tanto CIA quanto o FBI estavam colaborando com a Operação Lava Jato. E, mais que isso, além de CIA e FBI estar colaborando com a Operação Lava Jato, sabe-se lá por quê, né, que era um governo estrangeiro, o governo brasileiro da Dilma, ele foi grampeado na época do Obama. Não sei se vocês lembram disso. O Obama estava grampeando vários países que ele considerava inimigo, ou que pudessem ser prejudiciais à economia americana, e um dos países era o Brasil. Eles grampearam a presidente Dilma. Qual é o interesse dos americanos em grampear o Brasil, hein, pessoal? Raciocinem aí.
Vamos continuar. Aí as pessoas falam que o Lula é o maior ladrão da história, né? Que nem o Bolsonaro falou no debate, é o maior ladrão do planeta. Beleza. Vamos começar com o primeiro caso aqui. Eu vou pegar alguns pontos só, eu vou tentar resumir o máximo que der. Vocês perdoam a minha superficialidade? É porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, ficar ruim para editar, para enviar, mas vamos lá. Vamos começar com o caso do triplex. Na época que o Moro estava jogando o Lula, eu era antipetista, eu votei no Bolsonaro, e eu achava esquisito esse caso do triplex. Quem estava no meu grupo alguns anos atrás, quando eu tinha o grupo analisando as escrituras, lembra que eu falava, ó pessoal, eu não gosto do PT e do Lula, mas isso aí está estranho. Eu vou explicar por quê. Qual foi a acusação do Ministério Público do triplex? Foi corrupção passiva, ocultação de patrimônio. Vou explicar para vocês. Segundo o Ministério Público Federal, uma construtora, eu não lembro se esse caso é da OAS ou Odebrecht, mas enfim, vamos pegar que foi a Odebrecht, tá? Se não foi, vocês desculpam, mas só para vocês entenderem o foco da questão. Então a Odebrecht supostamente fez um acordo com o Lula. Ó, Lula, se você contratar a minha empresa para fazer alguma obra pública do seu governo, eu vou ganhar dinheiro, contratar a minha empresa, fazer uma estrada, uma ponte, um viaduto, sei lá, eu deixo você morar no meu apartamento. O apartamento fica sendo seu, mas só de fachada. No papel ele continua sendo meu. Você só vai morar lá à vontade, pode morar, casar, pode fazer o que você quiser. Você vai usufruir do meu apartamento. Só que você não vai ter que dar explicação para a Receita. Por quê? Porque o apartamento no papel vai estar no meu nome, no nome da OAS. Acho que é a OAS mesmo. Então, o Ministério Público acusou o Lula de usufruir de um apartamento que não era dele. Ou seja, ocultação de patrimônio, que na verdade o apartamento seria dele, mas não estava no nome dele. Para sonegar imposto, essas coisas. Foi essa a acusação do triplex. Beleza? Só que tem dois probleminhas aqui, pessoal. Dois. Três, né? Primeiro que o Lula nunca morou num apartamento, né, de verdade. Ele sempre ficou vazio aquele apartamento. Agora, quais são os outros dois problemas? Primeiro, a dona Marisa Letícia, a ex-esposa do Lula, inclusive o Lula foi casado até a morte, né? O Lula, sim, foi bom católico, né? Enquanto que o Bolsonaro já está no terceiro casamento, que é até proibido pela Igreja Católica, né? Ser um pecador, mas enfim. O Lula foi lá um dia visitar esse apartamento com a dona Marisa. Por isso que tem aquela foto dele lá no triplex. Aí, a dona Marisa gostou do apartamento. Ela falou, olha, eu tenho vontade de comprar. Como ele era o presidente, ele tinha uma renda relativamente boa, ela começou a pagar parcelas, né, de prestação do apartamento. Depois ela desistiu. Ela falou, não, vou mudar de ideia, sabe? Eu já estou velha mesmo. Mudar de casa aqui, para gente de mais idade, é difícil se acostumar em outro lugar. Ela desistiu do apartamento, cancelou o contrato. Primeira pergunta que eu faço para você, que tem certeza que o Lula é o maior corrupto do planeta. Vamos lá. Por que alguém ia pagar, gastar do seu dinheiro do seu bolso, que você podia comprar comida, um vestido, um spa, qualquer coisa, para que alguém iria pagar por um apartamento que o seu marido ia poder usufruir de graça? Eu comentei isso no grupo 4 anos atrás. Estou esperando até hoje uma resposta. Quer dizer que o marido dela, o Lula, ia poder usar à vontade o triplex, que é ocultação de patrimônio. E ela estava pagando parcela para quê? Ele não ia ser o laranja, não ia usar à vontade o apartamento? Então para que ela estava pagando as parcelas? Tanto que recentemente o advogado do Lula entrou numa ação, né, contra a OAS para rever aquele dinheiro. Porque realmente ela pagou algumas parcelas. É a primeira pergunta. Segunda pergunta, o apartamento aqui do triplex, a OAS, que nem o advogado do Lula mostrou, ele foi a leilão. Vocês sabiam disso? Sim, ele foi a leilão, bem antes da Lava Jato. Eles tinham colocado lá, estamos leiloando esse triplex para quem interessar. Peraí. Então o apartamento era do Lula. Ele ia usufruir aquele apartamento sem estar no nome dele. Mas a empresa ia colocar leilão no apartamento? Como é que ia ser isso? Alguém consegue me explicar? Peraí, então quer dizer que o Lula podia usufruir à vontade do triplex como se fosse dele, mas ao mesmo tempo a família que comprasse o apartamento ia usufruir também. Eles iam morar juntinho, o Lula com outra família. Digamos que eu, você que está vendo esse vídeo, tivesse condição financeira e tivesse comprado o triplex no leilão. Como é que o Lula ia usufruir do triplex com outra família morando lá? Vocês estão entendendo? Não tem como, pessoal. Então isso aqui ficou tão estranho que o advogado do Lula chegou a fazer um vídeo na época mostrando essas provas, com provas, documento que estava em leilão, qualquer um pode pesquisar aí no Google se quiser ou não acreditar, e provando que a sentença do Moro realmente foi baseada em evidências, delações falsas, isso, aquilo. Não vamos chegar nesse ponto aí. Por isso que chegou até 3 instâncias. Depois foi comprovado, realmente não tinha como, ele nunca usufruiu desse triplex. Ele mora naquele apartamento de São Bernardo do Campo há anos, onde o Lula mora. Não é nenhum apartamento luxuoso, nem nada. O apartamento do Jô Soares, que morreu recentemente, era mais luxuoso que isso. Então, se alguém puder me explicar como é que o Lula ia ter um apartamento sem estar no nome dele,
que ia a leilão e que a mulher dele pagava as prestações, aí eu admito, o Lula era um corrupto mesmo. Se alguém dos antipetistas e a galerinha que quer sair do canal puder me explicar, eu gostaria de uma resposta racional, tá bom? O segundo caso do Lula foi o do sítio de Atibaia. Eu, Ronaldo, até umas 2 semanas atrás eu estava acreditando que esse aqui era o único caso realmente que o Lula estava envolvido no esquema de usufruir de um bem que não era dele. Por quê? Porque no sítio de Atibaia tinha pedalinhos personalizados, tinha remédios, sabe aqueles remédios controlados da Marisa dele, tinha roupa deles no sítio, tinha várias coisas personalizadas, até a mesa do sítio tinha as iniciais dele, Lula e Marisa. O caseiro, por exemplo, várias vezes quando alguém tentava entrar em contato, ele falava, tem que falar com o seu Lula, ou com a dona Marisa, tal, porque não sei o quê. Era isso que falava. Então, dava a impressão que o Lula estava usufruindo do sítio de Atibaia e que uma dessas empresas, não lembro se é o Odebrecht ou a OAS, fez uma reforma no sítio em troca de receber algum benefício do governo, tipo um contrato, uma licitação, alguma coisa. Então deu essa impressão. Agora, 2 semanas atrás, eu vi um vídeo no Kawaii, no TikTok, que eu não sei porque esse vídeo nunca foi visto antes, não sei, sabe, só mostraram agora esse vídeo. É o vídeo do dono do sítio, no dia do julgamento, falando com a juíza, uma tal de doutora Juliana. Ela estava fazendo perguntas para ele e ele estava respondendo para ela se tinha alguma ligação do Lula com o sítio. O dono do sítio. O dono do sítio, ele comprou esse sítio com o pai dele. O pai dele tinha mais posse, tinha uma indenização, tal, não sei o que. Eles compraram o sítio e eles pagaram a reforma. Ele mostrou para a juíza o documento aqui, ó. É compatível com a minha renda, juiz, ó. Isso aqui, comprei, paguei. Eu e meu pai recebeu essa indenização de não sei o que e nós pagamos. Agora, o que mais me chamou a atenção no vídeo desse dono do sítio, que eu só fui descobrir recentemente, sabe quem que é o dono desse sítio, pessoal? Vocês fazem alguma ideia do sítio lá de Atibaia? Ele é o sobrinho da Marisa, a ex-mulher do Lula. Sobrinho biológico dela. Sobrinho dela. Vocês estão entendendo? É por isso que lá tinha tanta coisa personalizada do Lula e da Marisa. Porque eles eram família, parentes. Então ele deixava o Lula e a Marisa usar o sítio à vontade quando eles quisessem. Ele até comentou em dado momento no vídeo, no depoimento dele, que os homens faziam churrasco, tomavam cervejinha, e a Marisa cuidava mais da jardinagem, que era um hobby dela. A juíza perguntou assim para ele, por que tanto e-mail entre a empresa de jardinagem e a dona Marisa Letícia? Ele falou, porque era o hobby dela. Ela é minha tia. Então quando a gente ia lá pro sítio, eu e o Lula ia tomar cerveja, jogar um futebolzinho, ver um futebol, não sei o que, um churrasquinho, e ela adorava mexer com planta. Então quando algum jardineiro vinha perguntar alguma coisa para mim, eu falava, olha cara, eu não entendo nada disso, fala com a titia lá, ela que gosta disso, qualquer coisa, o que ela pedir, você fala aí que eu pago. Simples, era família. Não tem nada de corrupção ou de errado nisso, pessoal. É o mesmo. Quem aqui que está vendo esse vídeo nunca passou uma semana na casa da vovó, do titio, de um parente de outro estado? É corrupção? Eu mesmo tenho parente no sul e em Minas. Quando eu viajava, né, antes de ficar doente, eu ficava 3 meses lá em Minas Gerais, na casa do meu tio, ou lá no Rio Grande do Sul, na casa dos meus tios. Quer dizer que aquelas casas são minhas? Não, é porque nós somos parentes, nós temos laço. É muito comum. Tanto que a juíza que julgou esse caso do sítio, sabe o que ela decretou? Que o Lula era inocente. Ela falou, não tem prova nenhuma de corrupção aqui. Inocente. Engraçado que só o Moro condenou o Lula, né? O Moro que estava com a FBI e CIA. A juíza decretou ele inocente por falta de prova. Não tinha nada que comprometesse o Lula e a dona Marisa. Agora, o Lula, até hoje, que nem eu falei, ele tem um apartamento em São Bernardo do Campo, se eu não estou enganado. Ele foi visitar um triplex, que a esposa dele que ela queria comprar. Ele ia num sítio, que era do sobrinho da esposa dele, que é uma coisa bem natural. As pessoas acham que ele é o maior corrupto do planeta. E aquele cara, pessoal, que comprou 107 imóveis incompatíveis com a renda, tá? Nem com o salário dele de deputado, nem com as rachadinhas daria para comprar tanto imóveis, tá? Segundo o levantamento. Sendo que 51 desses imóveis foram comprados com dinheiro vivo, quer dizer que esse daqui é honesto. O cara tem um monte de mansão, tudo em lugar luxuoso, que naquele condomínio fechado lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse aqui é o honesto. Esse aqui que visitou um triplex, chegava a pagar para comprar e depois desistiu, é corrupto. Ia num sítio que é do sobrinho da mulher dele, é corrupto. Já esse aqui é o honesto. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de senso crítico. Não dá, é demais para minha mentalidade, para minha racionalidade. Vamos ver outros casos aqui rapidinho. Eu não quero alongar muito nesse vídeo, tá? O Lula é o ladrão mais vagabundo que eu conheço, né? Porque roubou o Brasil todo. Não tem conta no exterior, não tem fortuna, não tem carro de luxo, não tem mansão. O Lula é o ladrão mais vagabundo que eu já vi. Já o Bolsonaro é o honesto mais estranho que eu já vi. É honesto, mas cada semana a família dele compra uma mansão com dinheiro à vista, né? Muito honesto. Ladrão é o Lula, que nem carro de luxo tem. Mas vamos lá. Outras coisas que acusam o Lula é isso daqui, ó. Petrobras, BNDES,
Deixa eu ver o que mais. Petrolão. Não, Petrolão não preciso nem falar, né? Petrolão é o mesmo que o orçamento secreto do Bolsonaro, tá? É a compra de apoio através de emendas parlamentares. Só para quem não sabe, o Bolsonaro é o que mais comprou parlamentares com verba, tá? Cortando verba de merenda, de escola, de farmácia popular, etc. Mas vamos falar disso daqui, ó. As pessoas vêm aqui, Ronaldo, o Lula roubou a Petrobras, Ronaldo. Sério? O Lula era presidente da Petrobras? Teve isso na história do Brasil, pessoal? Engraçado, se eu digitar lá Petrobras e ver todo o histórico da empresa, nunca vi o nome do Lula como presidente da Petrobras. Não, nem do BNDES. O Lula, pessoal, era o presidente da República do Brasil. E quando você é o presidente do Brasil, você pode sim indicar pessoas para presidir estatais, Caixa Econômica Federal, Petrobras, BNDES, etc. Mas só que você não é o responsável pelo que essas pessoas fazem. Porque quem vê cara não vê coração. Então, por exemplo, se o cara da Petrobras roubou como roubou mesmo, não tem como esconder isso, não é culpa do Lula. Ah, mas o Lula deixou, Ronaldo. Não, eles não pediram permissão para o Lula. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o presidente ele não tem como cuidar de tudo. Ele tem que governar o Brasil, fazer reuniões internacionais, projetos de governo, sanções, essas coisas. Para isso, nós temos no Brasil órgãos competentes para fiscalizar essas empresas. Nós temos TCU, nós temos CGU, nós temos Ministério Público, etc, etc, etc. Tem o COAF, tudo isso para investigar se alguém está fazendo coisa errada. Agora, o Lula deu independência para todos esses órgãos trabalharem. Ele não interferiu em nenhum. Ele deixou, pode investigar. Ah, deve ter alguma coisa errada na Petrobras. Pode investigar. TCU, CGU, COAF, Ministério Público, pode investigar. Isso é ser corrupto, pessoal? BNDES. Ah, mas o BNDES fez obras lá fora, Ronaldo, nosso dinheiro metrô em Cuba, Nadinho. Fez. Era um acordo que o Lula fez com esses países por dois motivos. Primeiro, que o Lula queria manter a liderança, né, hegemônica do Brasil aqui na América do Sul, mostrar que o Brasil era um país importante, o mais forte. Segundo, que ele colocou uma cláusula no contrato que o BNDES só podia emprestar dinheiro para países estrangeiros se esses países estrangeiros contratassem empresas brasileiras, como a própria Odebrecht, OAS, etc., Camargo Correia. Então essas obras que vocês veem nesses países, elas foram feitas todas com mão de obra brasileira. Ou seja, eles pegavam o dinheiro emprestado, contratavam uma empresa brasileira, brasileiros trabalhavam na obra e depois a empresa pagava o dinheiro com juros para o Brasil. Gerava mais emprego para brasileiros. Ah, Madinho, mas teve prejuízo. Sim, teve um certo calote, acho que foi de Cuba. O calote de Cuba foi disso daqui, ó, se não me falha a cabeça, tá? Falando de memória. 2 bilhões. 2 bilhões de calote. Sabe quanto que o Bolsonaro, honesto, deu só para o orçamento secreto para os deputados? 48 bilhões. Foi isso. Ah, Madinho, mas é a delação premiada. O Palocci falou que o Lula é ladrão, Madinho, eu vi. Vocês já viram que a denúncia do Palocci é falsa? Vocês nunca pesquisaram isso, nunca viram a notícia? O Palocci falou, olha, eu menti na delação. Por quê? Porque a delação premiada foi um sistema que a Dilma sancionou, é o governo mais corrupto da história, sancionou meios de combater a corrupção, né? Ela sancionou a delação premiada, que era o seguinte, um político poderia ter a pena amenizada ou até perdoada, desde que ele denunciasse outros corruptos, que era uma forma de pegar bastante corruptos. Então, muitos políticos, que nem o Palocci admitiu, tá? Vou tentar colocar aqui na tela do vídeo, ele falou que só fez a delação premiada acusando o Lula para tentar diminuir a pena dele. Agora, por que o Lula? Porque era isso que eles queriam ouvir. Ele falou, olha, eu vou denunciar um outro político lá que participou comigo do esquema, tá, Moro? O Francisco não sei do que, o João não sei da... A gente quer o Lula. Tanto que todo mundo que passou pela Lava Jato, eles falam mesmo. O Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, eles só queriam e só aceitavam se tivesse o Lula no meio. Porque o objetivo não era acabar com a corrupção, como vocês pensam. O objetivo era pegar o Lula. Então, Palocci tinha que denunciar o Lula. Fulano tinha que denunciar o Lula. Não sei o que tinha que denunciar o Lula. Como se toda a corrupção girasse em torno do Lula. Agora eu pergunto para vocês, cadê a fortuna do Lula? Lula tem conta no exterior, na Suíça, nas ilhas, no Caribe, nas Ilhas Caimão, algum paraíso fiscal? Cadê a fortuna desse ladrão que quebrou o Brasil? Teve até um rapaz que falou aqui que o Lula roubou 300 trilhões do Brasil. O Brasil nem tem esse valor todo, pessoal. Mas o pessoal acredita que o Lula roubou 300 trilhões. Ai, meu Deus, não adianta. Ah, os filhos do Lula ficaram milionários. Não ficaram milionários, não, pessoal. Isso tudo é mentira. Tudo mentira. Quando você pede um dado, uma prova concreta, não tem. Então, para não alongar o vídeo, eu vou encerrar aqui, tá? Se alguém tiver algum dado de que cadê o roubo concreto do Lula, me avise. Porque o Lula foi julgado por vários juízes diferentes, já que o pessoal gosta de falar de juízes, e só o juiz da turma do Moro que condenou o Lula até as sessões seguintes. E mesmo assim, depois o STF entendeu que o Moro era um juiz parcial, sim. Parcial, que estava conversando com o Dallagnol para de todas as maneiras tentar incriminar o Lula. Por isso que ele foi absolvido, inocentado. Porque o
O juiz não pode intervir assim na investigação. É porque o objetivo do Dallagnol e do Moro era justamente derrubar o PT e o Lula, criar essa narrativa toda na cabeça das pessoas para colocar essa extrema-direita nazi-fascista no poder. A verdade é essa. Então, quando alguém fala aí para mim, como é que uma pessoa inteligente, como você apoia o ladrão? Que ladrão? O que o Lula roubou exatamente? Foi o crucifixo? Foi a Não, a Petrobras está lá até hoje, ela não foi roubada. Cadê? Que ladrão vagabundo é esse que rouba e não tem nem fortuna em paraíso fiscal? E tem que fazer até vaquinha para ajudar a custear o advogado dele. Esse é o ladrão? E só para finalizar, pessoal, só um último dado aqui para vocês, dado oficial do governo. O Lula deixou o governo com isso daqui, ó, 300 bilhões de reserva, tá? Foi isso que ajudou a gente, inclusive, na pandemia aqui, para ter dinheiro para pagar os auxílios, porque o Lula fez a maior reserva de dólar da história do Brasil, além do maior poder de compra, salário mínimo, etc e tal, e vários outros dados que eu já mostrei naquele vídeo, tá? Então, se alguém tiver algum dado de que o Lula roubou alguma coisa de qualquer, coloca aí nos comentários que eu vou analisar no próximo vídeo, tá? Não amanhã, mas no eventual próximo vídeo, tá bom? Obrigado por ter assistido, quem puder dar um like no vídeo, paz a todos.